Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Um feliz sábado a todos vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana, né? Vocês que já estão aí com a Bíblia na mão, uma canetinha com papel para anotar a passagem, que seja bem-vindo. Que Deus nos dá sabedoria para nós compreender a palavra dele e pôr em prática, né? Mas vamos orar. Querido e bom Pai que está no céu, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nesse seu santo dia, nós ouvimos a tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos que o Senhor faça presente com os seus santos anjos, Espírito Santo nos conduzindo. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Você já pode pegar a Bíblia, a canetinha, o papel, que nós estamos estudando a grande profecia de Nosso Senhor. E hoje nós encerramos esse estudo, sábado que vem nós dá início em outros. Mas primeiro então vocês ficam tranquilos com a Bíblia, com a caneta, né? Então assim, lá no livro de Lucas, nós já leu, vamos dar uma repetidinha. Capítulo 21, no versículo 28, fala assim: ora, ao começar estas coisas suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus falando ali, e ele fala: não fica triste quando começar a acontecer essas coisas, não abaixa a cabeça, erga a cabeça, porque a vossa redenção está muito próxima. Os acontecimentos que está no planeta Terra, Jesus já falou que tudo isso ia acontecer, mas ele fala também que a gente erguer na cabeça aqueles que confiam nele, aqueles que querem andar no caminho dele, porque a redenção está muito próxima. Mateus 24, 32, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Aqui ele faz uma parábola ali, falando ali para aquela multidão, para os seus discípulos, falando sobre a figueira. Vocês veem, quando a figueira começa a renovar os brotos, as folhas, a gente sabendo que o verão então está muito próximo, né? Mantendo ainda no livro de Mateus, no capítulo 24 e no 33, fala assim: que pode também com igual certeza ser sábio, quando esses sinais forem vistos. Os sábios, o que pode acontecer? Então ele fala: assim também vós, quando viste todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Assim também, quando viste acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Sinais. Jesus, então, ele nos fala muito de sinais. Aí ele fala de sinais, sabei que está próximo o reino de Deus. Quando ele fala a parábola da figueira aqui, ele fala assim: a parábola da figueira ensina que assim como brota das folhas na figueira, indica que o verão está próximo. Os sinais que Jesus descreve como guerra, fome e desastre na natureza, indica que o fim dos tempos está próximo. A parábola serve como um alerta para que os fiéis permaneçam vigilantes e pronto, embora a data exata da volta de Jesus seja desconhecida. Em resumo, a parábola da figueira simboliza a proximidade do fim, assim como as folhas brotam, anuncia o verão, serve também como sinais para a pessoa reconhecer que o fim dos tempos e o retorno de Jesus está próximo. Aqui, sinais. Ele fala e ele dá sinais assim. Mateus, mantendo na Mateus 24 e 34 e 35, o significado que as gerações que serviu a Jesus fala dos sinais, o fim, guerra, fome, terremoto e outros sinais, não morreria antes de testemunhar o cumprimento da parte dessa profecia. Quando Jesus estava falando ali sobre Jerusalém, aquele povo não ia morrer e antes de não ver se cumprir a profecia, especialmente
a destruição de Jerusalém no ano 70 da década de Cristo. Ali eles iam ver. Isso foi um aviso para que os discípulos soubessem que o tempo estava próximo. Os versículos se referem a dois eventos distintos: a destruição de Jerusalém, a volta de Jesus, crendo que as palavras de Deus são vivas e mais atuais do que o jornal da manhã. As promessas continuam nela, também são reais, mas se cumprem apenas na vida daqueles que obedecem a Deus. Então ali Jesus não deixa o seu povo sem saber. Assim foi em Jerusalém. Ele falou que ia acontecer com Jerusalém, que ia ser destruída, que ali ia ser cercada por um exército, e foi ali aonde foi morto mais de 1.100.000 judeus, porque não acreditou na palavra de Jesus, não prestou atenção naquilo que Jesus estava falando para eles na época. Mas os cristãos não têm um relato de que foi morto. Quando o exército fechou Jerusalém, estou repetindo um pouco que nós já estudamos atrás, e sem motivo nenhum aquele exército foi embora. E aí os cristãos falaram: opa, Jesus falou, quando vês sitiar ou cercar Jerusalém, a destruição vinha, a oportunidade de nós sair. Foi e saiu. Hoje a oportunidade que Deus nos está dando para andar no caminho dele são os sinais. Os sinais que estão acontecendo. Vamos parar um pouquinho, parece que é meio repetitivo, mas é bom a gente, por isso que Deus falou lá, lembra-te, porque a tendência nossa é de esquecer. Será que nós temos guerra? Dentro do nosso país, falando, o Brasil é um país que não guerra, mas não tem guerra, nós temos uma guerra fria. Morre muitas pessoas por dia dentro do Brasil, uma guerra fria. Será que tem fome? Um país rico igual ao nosso, será que tem fome? E como tem fome no nosso país? Fora os países vizinhos, os países do mundo. Será que está tendo terremoto? O nosso país, que não tinha essas coisas, está vendo aí as coisas que estão acontecendo. Maremoto, vendaval, que está destruindo tudo. Sinais que Jesus falou. Será que o amor esfriou? Pensa comigo, será que o amor esfriou ao próximo? Não tem mais respeito o ser humano. Jesus tudo avisou que eram sinais dele, mas ele não falou a hora certa que ele vinha. Ele falou que somente o Pai sabe, quando a porta da graça fechar, então a vinda dele se vai vir, porque hoje está dando a oportunidade para mim e para vocês. Estuda, nós estudamos junto pedindo a Deus que nos ensina, né? Então ele fala assim, havendo, né? Em verdade vos digo que não passará essas gerações sequer tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém a minha palavra não passará. Aqui ele está falando ali de Jerusalém. Aquela geração viu a destruição. E está falando também para nós nos nossos dias. Os sinais estão aí. A destruição desse planeta Terra vai vir, né? Todo que conhece a história sabe que Cristo está perto para voltar. Fala da destruição de Jerusalém que nós acabamos de ver. Mantendo ainda lá em Mateus 24, no versículo 36, Mateus 24, 36, que somente sabe, diz, o dia certo da vinda de Cristo. Quem somente sabe? Vai repetir aquilo que eu acabei de falar agora ali. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Hora que falar, está acostumado, e Deus vai falar, filho, chegou a hora de você ir buscar o nosso povo. Chegou a hora de buscar. Os anjos, tudo vai vir, porque Jesus não pisará nessa terra, vai ficar nos ares, mas os anjos vão vir chamando nome por nome para subir para encontrar com ele. A Bíblia fala que vai ficar meia hora o céu em silêncio, porque os anjos vão vir. Meia hora e na profecia 7 dias. E nós que
estamos aqui estudando, aceitando Jesus como nosso Salvador, encontrar com Ele para ir para Canaã celestial. Mantendo ainda Mateus 24, 37 e 39, que disse Cristo ser as condições morais do mundo, precisamente antes da volta, ou seu evento da vinda dele. Quais seriam as condições do planeta Terra, do mundo todo? Quais seriam essas condições diante da volta dele? E aqui ele nos faz um relato, que jeito vai ser as condições. Ele fala lá do passado e as condições agora atuais do mundo. Ele fala assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui ele faz uma advertência, contando a história do dilúvio. Ali Noé, 120 anos, fazendo uma arca, falando: olha, converteis, se arrependeis, porque a maldade era demais na terra. A moralidade estava um absurdo, o desrespeito, a ganância. Você olhando naqueles dias, como é que estão os nossos dias hoje? Será que está acontecendo isso? Noé foi chamado de um velho maluco, doido, caduco, porque naquele tempo não chovia na terra. A terra era regada por um vapor que subia. E agora um homem fazendo um monstro de um barco, porque ele está fazendo pelo projeto que Deus deu. Era um monstro pelo ser humano, mas para Deus não é. Deus sabia o que ia colocar ali dentro daquele barco. E fala: não, esse homem é doido, fazendo esse barco aqui na terra seca desse jeito, desse tamanho, de andar. Esse homem está doido, não chove, a terra é regada por um vapor, e cada martelada nas cabias, porque não era prego, era cabia, cada cabia que era pregada ali, era uma advertência, um alerta do que ia acontecer. Hoje, cada sinais que nós vemos, fala assim: nossa, foi uma destruição, tremeu a terra, o vento veio, o vendaval, chuva, terremoto, maremoto, rumor de guerra, país guerreando, outros só querendo guerrear, o amor esfriando, né? O trabalho com o poder capitalista em crise. Tudo isso está acontecendo e parece que não serve de alerta para a gente. É um alerta ali. Então ele dá essa advertência para nós. Visto não somos os dias exatos da vinda de Cristo, que importa a advertência nos é feita. Por isso fica também em vós percebido o alerta, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem vem. Ele fala: fica alerta. Esse alerta é um preparo para mim e para vocês. Preparai, porque a hora não sabe, mas ele vem. Ele faz aqui um relato também, lá em Mateus 24, 48 e 51. Mas se aquele servo, sendo mau, disse consigo mesmo: o meu senhor demora-se, e passa a espancar os seus companheiros, e a comer, beber com ébrio, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e a hora que não sabe, castigá-lo-ão, lançando-lhe a sorte com hipocrisia, ele haverá choro, ranger de dente, lançar a sorte para ser jogado. Aqui ele fala daquele servo mau que castigava, aquele homem que tinha outros abaixo dele. Fala: meu patrão não vem, meu senhor não vem, eu posso fazer isso. Aqui trazendo para os dias da vinda de Jesus. Nós podemos beber, nós podemos fazer tudo. Ninguém sabe a hora que Jesus vem.
Por isso que ele fala, preparai porque vai vir de surpresa como um ladrão. Se você soubesse, a hora que o ladrão vinha entrar na tua casa, você se preparava. O ladrão pega de surpresa. Se você soubesse, você ia preparar para não ser roubado. E fala assim que ele vai vir como um ladrão, mas Jesus não é ladrão. No sentido de surpresa, você não está esperando, ele vem. A história das 10 virgens, eu vou comentar aqui para vocês como é que as coisas fazem se não preparar. 5 preparou o azeite e 5 não preparou. E o noivo atrasa. E lá para meia-noite uma voz fala, o noivo está vindo. Aquelas 5 que estava preparada, estava com o azeite pronto, as outras não tinham azeite, foi pedir para elas, falou, não, vai comprar, só que não deu tempo mais de comprar. A advertência para nós preparar para a vinda de Jesus é agora no estudo da palavra de Deus, nós preparar, porque a hora não sabe, mas ele vem. Esses dias que nós estudamos essa profecia, que o Espírito Santo nos conduz, que serviu de um alerta para mim e para vocês, a volta de Jesus está muito próxima. Continuemos estudando e buscando, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu se não for por mim. Que nós preparamos para encontrar com ele um dia na Canaã Celestial. Até os próximos estudos e fica com Deus.